Boa noite, irmãos. Muito bom poder mais uma vez estar aqui com vocês nessa noite para um momento de adoração ao Senhor. Esse é um momento para nós de grande alegria, saber que nós podemos adorar o nosso Senhor onde quer que estejamos. Aí na tua casa, na casa de cada um de nós, a presença do Espírito Santo está entre nós. Irmãos, eu também quero avisar vocês que a nossa live vai ser feita em duas partes. Uma live para o louvor e depois que terminar o louvor vocês continuem assistindo, que logo em seguida vai entrar o Flávio com a palavra e vocês vão estar assistindo o irmão Flávio lá da casa dele, certo, irmãos? Então eu peço que vocês agora nesse momento tirem um momento de oração juntamente comigo, feche os seus olhos e eleve o seu pensamento ao nosso Deus que é todo poderoso. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Sabemos que tu não tem limites, Senhor, que tu se encontra em cada live nesse momento de busca e te adora. E a tua presença está dentro dos nossos corações, Pai. E é a ti que nós adoramos e rendemos louvores nessa noite, Pai. Pois tu és poderoso para fazer, Senhor, muito mais além daquilo que nós temos te pedido ou pensado, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome e declaramos que só tu és o único Senhor da nossa vida, da nossa família, Senhor, da nossa igreja. Em nome de Jesus eu abençoo cada família que nesse momento está reunido, Senhor, para te adorar, porque tu és santo, tu és poderoso e nós nos derramamos diante de ti nessa noite, Pai, e te adoramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia. Dizes
presença, Senhor. Provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor.
nessa noite. Queremos deixar o Senhor construir a nossa vida em Ti, Senhor. Segura a nossa mão diante desses abalos que acontecem no mundo, Pai. Segura a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, Pai. Tudo nós confiamos a Ti, porque Tu és um Deus eterno, poderoso, um Deus que é mais forte que a morte, e em Ti não há nada impossível, Pai. E é a Ti que nós aplaudimos nessa noite e adoramos, Senhor, aleluia. Obrigada, irmãos, por estar louvando com a gente. Eu peço que continuem ligados, que o Flávio vai entrar com a palavra dentro de instantes. Um abraço a todos e boa noite. Paz do Senhor a todos, uma alegria estarmos juntos, uma alegria poder louvar o nosso Deus, esse Deus que é santo, esse Jesus que é incomparável. E o nosso desejo é que, como nós cantávamos, que Ele se revele ainda mais para ti nessa noite, que tu conheça ainda mais Jesus nessa noite. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é incomparável. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos irmãos ali que estavam ministrando louvor, Cláudia, o Kelvin, Amanda ali também auxiliando na parte técnica. Irmãos queridos, estamos juntos servindo, ao Senhor. Estamos num momento diferente, de quarentena. Estamos distantes, socialmente, fisicamente, mas espiritualmente, irmãos, estamos ligados. Porque a nossa ligação é, antes de tudo, espiritual. Somos corpo de Cristo. Somos família da fé. E o nosso Deus é Espírito. E nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Na nossa casa, Ele se faz presente em cada um de nós. Então, estamos iniciando agora, depois do louvor, vamos ter um momento de ministrar a palavra de Deus para os irmãos, para a igreja. Uma alegria poder compartilhar a sua palavra. Mas antes, gostaria de saudar os irmãos, convidar também para que você interaja, para que você participe, deixe ali o seu recado, o seu comentário, diga de onde você é, se você não congrega conosco, não é aqui de Portão, informe ali de onde você é. É uma alegria te receber, é uma alegria ver o teu comentário. Amém? Nós queremos dar alguns avisos para a igreja. Eu queria lembrar os irmãos que nós temos o nosso culto de jovens, no sábado, às 20 horas, culto online, transmitido pelo Instagram, tá, irmãos? Então, o de jovens é através do Instagram dos jovens, é @jovensefportão. Estarei ministrando também no sábado uma palavra para edificar e para fortalecer os jovens. Jovens, participem, estejam juntos, precisamos caminhar junto no Senhor. E no domingo vamos ter ali nosso culto da família. E como sempre no primeiro domingo de cada mês é a Santa Ceia, não poderíamos deixar passar em branco. Amém, irmãos? Então vamos ter a Santa Ceia. O culto será online, a transmissão iniciará às 19 horas, tá? Mas vamos ter a ceia. Então, os irmãos já vão se preparando, as famílias, na sua casa, prepare ali um pão, pode ser um pão pequeno, e também o suco, que pode ser o suco de garrafa, o suco de caixinha, o suco aquele em pó, o vulgo que suco, pode ser também, não tem problema. E vamos participar daquele momento tão legal de comunhão. Irmãos, o que importa é a nossa convicção, é a nossa fé na obra da cruz. Não deixe de participar. Esteja junto, domingo, 19 horas, reunião de Santa Ceia. Amém, irmãos? Queria lembrá-los também que vocês podem estar contribuindo, ofertando e dizimando, participando da obra de Deus. É tão importante a contribuição dos irmãos.
E se você quiser contribuir, você pode contactar o pastor Carlos. O número dele é 991-788-516. Repetindo, 991-788-516. Bem, você pode falar diretamente com ele. E é importante a contribuição dos irmãos, ainda mais no momento, né, de maior dificuldade, o país todo, a igreja. É um desafio, mas Deus é bom e Ele é que nos sustenta. Amém? Irmãos, então eu gostaria de compartilhar uma palavra. Como falei ali no anúncio, né, hoje o tema é tentações, como lidar, como enfrentar as tentações criadas pelo nosso inimigo. E desejo, meu irmão, do fundo do meu coração, oro para que Deus fale contigo, para que Ele te revele a sua vontade, a sua palavra e te dê a vitória sobre as tentações. Amém? Eu quero então, irmãos, ler uma passagem da Escritura que está em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Os irmãos podem abrir, alguns vão abrir no celular, alguns vão pegar a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia física. E nessa passagem, irmãos, enquanto vocês abrem, fala sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. E a partir deste exemplo, meu irmão, minha irmã, quero trazer alguns ensinamentos para edificar a tua vida. Amém? Então vamos ler o texto. A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. E eu quero então trazer uma reflexão sobre alguns pontos que são importantes, irmãos. E o primeiro deles é que nós temos de fato um inimigo. O nosso inimigo não é o nosso chefe, não é o nosso colega, não é o nosso familiar. Não são pessoas, irmãos. O nosso inimigo é Satanás. Ele é um ser poderoso, ele possui um caráter maligno, ele é perverso, ele é homicida, é ladrão e é mentiroso. E ele recebeu um título aqui, o tentador.
Por quê, irmãos? Porque ele tem um ofício: tentar os seres humanos. É ele que tenta. E o que significa tentar? O que significa tentação? A tentação, irmãos, é quando o pecado é oferecido. É quando o pecado é vendido. É quando ele é apresentado. A tentação, irmãos, é como se fosse a propaganda do pecado. E o objetivo, obviamente, é levar o tentado a pecar. É fazer ele cair. O diabo, ele deseja que nós caiamos, que nós venhamos a pecar. Ele deseja afetar o nosso relacionamento com Deus. Ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Essa é a missão dele, irmãos. E aí a gente tem que ter um equilíbrio. Não cair no extremo de achar que tudo provém do diabo, né, que ele é o causador de tudo. Não é. O coração humano é inclinado para fazer o que é mal, então do coração humano saem coisas más, intenções más, ações más. Mas também um outro extremo equivocado é ignorar, viver como se ele não existisse, menosprezar o perigo que há no nosso inimigo. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Temos o nosso adversário, precisamos saber disso para enfrentá-lo. E aí, irmãos, vejam bem, quais são então as estratégias desse inimigo? Como ele nos tenta? E aí reparem bem, quando ele fala com Jesus, quando ele se dirige a Jesus, na primeira e na segunda tentações, ele diz: se és filho de Deus. E aí só para a gente entender, irmãos, logo antes do texto que nós lemos, Jesus, ele foi batizado por João Batista. E logo após o seu batismo, desceu sobre ele o Espírito Santo. E foi ouvida uma voz dos céus. O próprio Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, prazer. É o meu filho. Deus dá testemunho de Jesus: esse é o meu filho. E logo após, Jesus então foi levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia para ser tentado pelo diabo. E como o diabo fala com Jesus? Qual é a primeira coisa que ele diz? Se és filho de Deus. Percebam, irmãos, que existe uma estratégia no inimigo, irmãos. Se por um lado Deus ele nos dá certeza de quem ele é, certeza da sua palavra, que ele é fiel, que ele cumpre, por outro lado, o nosso inimigo, ele coloca dúvida. Ele nem sempre vai negar, mas ele vai colocar uma pequena porção, uma pequena fagulha de dúvida naquilo que Deus diz. Ele vai na direção contrária àquilo que Deus diz. Então olha só, será mesmo, Jesus? Será que tu é filho de Deus? Tu tens certeza? Será que é assim mesmo? Assim procede o nosso inimigo. Jesus tinha essa convicção. E isso nos ensina, irmãos, que o diabo ele pode sim atacar até os nossos pontos fortes, até aquilo que nós temos certeza na palavra de Deus, vem ele colocando uma pílula pequena de dúvida, lançando uma dúvida. Então nós precisamos ter certeza, irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus para não cair nas ciladas do inimigo. Que cristão não passou, irmãos? Fala a verdade, você já deve ter passado por isso, por essa tentação. Será que tu é cristão mesmo? Será que tu se converteu mesmo? Será que não foi algo da tua cabeça? Tu tem certeza mesmo? O que tu quer indo na igreja? Eu creio que cada um de nós passou e passará por tentações assim, irmãos. E nós precisamos, estar preparados para resistir e para vencer as tentações. E uma estratégia do inimigo.
ele usa as circunstâncias. Como é que foi a primeira tentação, irmãos? Jesus, no deserto, passou 40 dias e 40 noites em jejum. Um lugar inóspito, um lugar de escassez, de privação. Privação de água, de alimento e até de sono. Jesus estava ali, jejuando, orando. O corpo, com certeza, irmãos, no decorrer do tempo estava cansado. Ele devia estar já meio abatido, desconfortável. E aí vem a fome. Uma fome muito forte. E o diabo diz que ele, vendo isso, ele se aproximou de Jesus. Ou seja, ele viu, ele identificou ali, é aqui que eu me investi. Ele identificou uma fraqueza em Jesus. E ali ele foi então investir. E o que ele diz para Jesus, irmãos? Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E vejam como ele apresenta a sua proposta mentirosa, enganosa, como algo bom, né? O que tem de mal eu querer me alimentar, já que eu estou com muita fome? Qual é o problema nisso, irmãos? Jesus, ele estava num propósito de Deus naquele jejum, naquele momento ali no deserto, e ele precisava aguardar em Deus. Deus é que proveria aquilo que ele precisava. E o diabo o que faz? Quis criar um atalho, um caminho mais curto. Tu está com problema? Deixa que eu vou solucionar. Eu tenho a solução para ti. Pare de sofrer. Se tu é filho de Deus, por que tu está passando fome? Resolve, tu tem poder, não é? Tu não é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Então, irmãos, qual é o problema aqui? O diabo, ele tenta usar os nossos desejos por coisas desse mundo. Ele tenta se aproveitar disso. E Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa, irmãos? Ele está citando Deuteronômio. Ele está dizendo, olha, eu não vivo tendo como prioridade as coisas materiais. É importante o alimento material, físico, sim, mas mais importante ainda é obedecer a Deus, é confiar em Deus, é aguardar em Deus. O pão do céu é mais importante que o pão da terra. Amém? Então, vejam que, aplicando isso para os nossos dias, muitas pessoas são tentadas quando o diabo vê em nós uma vulnerabilidade. Eu posso estar triste, posso estar em depressão, sofri uma perda, e ele vai ali investir e vai oferecer o caminho mais curto para a solução do problema, que é um engano, que é uma mentira. Então ele pode dizer para uma pessoa que está em depressão, profunda depressão, pare de sofrer, acabe com a sua vida. Não tem problema, vai melhorar. Estratégia do inimigo, mentira do diabo, irmãos. Teu casamento está difícil, o que tu quer ainda com esse casamento? Te separa, larga essa mulher, larga esse homem. Mentira do diabo, irmãos. Quer trazer soluções fáceis. Engano de Satanás. Amém? Então essa foi a primeira tentação e Jesus responde com a palavra. Desmascarou Satanás com a palavra de Deus. E depois então, irmãos, ele vem para Jesus e faz a seguinte proposta. Olha, se tu é filho de Deus, primeiro ele leva Jesus ao pináculo do templo. O templo em Jerusalém, né, na cidade santa, era um lugar bem alto, né, o telhado do templo era bem alto, e ele levou no pináculo, que era o ponto mais alto do templo.
E aí ele diz para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, te joga daqui para baixo, te atira. Por quê? Porque os anjos, eles vão te suster, eles vão te segurar, não vão deixar tu cair, eles vão te livrar da queda, porque existe uma promessa. E aí o que ele faz? Ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12, dizendo assim, né? Olha, os anjos de Deus, né? A palavra diz que os anjos, eles acampam ao nosso derredor, nos guardam, nos livram. Existe de fato essa promessa na palavra de Deus. Mas o diabo distorceu porque ele tirou de contexto. Amém? Ele tirou de contexto a palavra de Deus. O que Jesus faria se atirando de lá? Ele faria uma loucura, irmãos. Ele criaria uma situação de risco totalmente desnecessária, obrigando Deus, baseado na sua palavra, a livrá-lo. Mas isso Jesus ensina, ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus, isso é desafiar a Deus, é confrontar a Ele. E eu creio que o diabo, ele tenta, muitas pessoas, ele nos tenta agir dessa forma, de forma imprudente, irresponsável, com a ideia falsa de que Deus vai me guardar de qualquer situação. Mas o ponto aqui, irmãos, é que a palavra nos ensina que Ele guarda aqueles que se refugiam nele, aqueles que temem a Ele. E os que temem a Ele, obedecem, são prudentes, como manda, como ensina a palavra. Não se arriscam, né, por qualquer razão, sem havendo uma necessidade, uma coisa desnecessária. Eles não procedem assim. Isso é tentar a Deus. Eu até fiquei pensando na situação que a gente vive hoje, né? A gente está numa quarentena, um isolamento social, e houve uma discussão, irmãos. Qual era o papel da igreja? A igreja deveria se posicionar como? Deveria resistir à determinação, à orientação das autoridades de fazer esse isolamento? Já que eu tenho fé, Deus vai me guardar, Deus não me cuida, então Ele vai me guardar do coronavírus. Mas a questão é, irmãos, que a palavra nos ensina a fazer a nossa parte, a sermos prudentes, cuidadosos, porque Deus faz a dele. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Isso não é falta de fé. A fé, ela está aliada com a prudência. A fé não é algo que eu vou exercer para fazer loucuras, irmãos, para fazer coisas de forma irresponsável. Não, é com inteligência, com cuidado. Então nós devemos sim seguir as orientações das autoridades, até porque, irmãos, quem é que estabeleceu essas autoridades? Foi o próprio Deus. Toda autoridade é permissão dele. Então, cuidado, né? Não vamos tentar a Deus. Eu não vou andar 120 a 100, né, por hora com o meu carro e achar que Deus vai me guardar. Não, eu preciso estar debaixo da cobertura dele, sendo obediente a Ele. Amém, irmãos? E por fim nós houve ali a terceira tentação, onde o diabo agora faz a sua última investida. Ele leva Jesus até um monte muito alto. E de lá é possível ver, né, o planeta, os reinos todos da Terra, a glória deles, o poder deles. E Satanás então faz a proposta para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então notem, irmãos, que o diabo ele não é modesto muitas vezes nas suas tentações. Ele pode ser bastante ousado naquilo que ele promete para as pessoas. Mas é óbvio, tudo isso é mentira, é engano. Mas o que ele quer, irmãos? Ele quer ser adorado. Se prostrado me adorares. Ele deseja ser adorado, ele quer tirar o lugar de Deus. Só que
o lugar de adoração. Aquele que tem todo o direito de receber o louvor e adoração é Deus, irmãos, porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para glorificarmos o seu nome. Então não dê lugar ao diabo, adore a Deus. E aí, Jesus responde a ele então: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus responde ao inimigo, enfrenta ele com uma coisa, com uma arma, irmãos, com a palavra de Deus. Então a pergunta que fica, irmãos, é a seguinte: como vencer? Como é que eu vou vencer então esse inimigo que é astuto, que arma ciladas, como a palavra diz, que é especialista na tentação? Como eu venço a ele? A palavra diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, nos revestir do poder de Deus, para que a gente possa resistir às ciladas do diabo. Então, irmãos, para resumir, né, uma figura de linguagem é nos revestir daquilo que é espiritual, buscar a Deus, a sua presença, o seu espírito, estar em oração, estar em jejum, para resistirmos. Tudo isso é necessário. Mas eu quero destacar uma coisa, irmãos, que eu acho que é talvez a coisa mais importante dessa mensagem: a importância da palavra de Deus. Irmãos, como identificar a tentação? Como vamos saber se estamos diante de uma mentira de Satanás? Só tem uma forma, irmãos: conhecendo a verdade, tendo a verdade no nosso coração. Como lidar com a tentação como Jesus lidou, sem conhecer a palavra? Precisamos ter a palavra no nosso coração e na nossa boca, irmãos. Sabe por quê? Porque as tentações vão vir, nós vamos enfrentá-las, e nós precisamos ter a palavra aqui no coração e na boca, prontos para responder, prontos para desmascarar o inimigo. Ele vai nos dizer: tu não é filho, tu não é filho de Deus, tu não merece, tu não tem direito. E nós vamos responder. A palavra diz lá em João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho. O diabo vai falar do nosso pecado. Lembra o que tu fez, olha para a tua vida, tu tem coragem de ir na igreja, né? Tu tem coragem de pregar a palavra. Quem tu pensa que tu é? E nós vamos dizer: eu não sou ninguém, mas o meu pecado, Jesus pagou por ele na cruz. Ele pagou a dívida. Eu fui limpo do meu pecado. Minhas vestes estão limpas. Deus me perdoou. Precisamos ter essa convicção, irmãos, para que diante das astutas ciladas do inimigo, a gente possa dizer: está escrito, está escrito. A palavra de Deus diz: tu é um mentiroso, Satanás. Cheios da palavra. Amém, irmãos? E nós também precisamos recorrer ao nosso auxiliador. Jesus, a palavra diz que ele em tudo foi tentado. Não apenas aqui nessa passagem que nós lemos, mas ele foi tentado de todas as formas. E ele resistiu à tentação. Ele não caiu no pecado. Ele venceu. E ele pode socorrer, diz lá em Hebreus 2, 17 e 18, que ele pode socorrer aquele que está passando por tentação. Então busque o socorro em Cristo. Ele te dá, a capacidade de resistir às tentações. A palavra de Deus diz, irmãos, que a tentação ela não supera as nossas forças.
Ninguém pode dizer, eu fui tentado e acabei caindo, porque foi mais forte do que eu. Isso não é verdade, irmãos. Se estamos em Cristo Jesus, Ele nos dá a capacidade de resistir às tentações. Amém? Então eu quero orar contigo para que Deus te dê força, para que tu seja revestido com o poder dEle e que tu não seja acusado pelo inimigo, porque quando a gente cai na tentação, o que ele faz? Acusação, pecador, pecado, ele fica colocando isso na nossa mente. Mas precisamos olhar para Cristo Jesus. Amém? Então eu te convido a orar. Queria pedir que você baixe a sua cabeça, feche seus olhos aí na sua casa, onde você está mesmo. Ore, fale com Deus. Vamos abrir o nosso coração a Ele. Somos todos falhos, pecadores. Enfrentamos tentações, mas Ele nos dá a vitória. Obrigado, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu ensino, Senhor, que nos fortalece, nos anima, nos enche de força, Senhor. Nos reveste com o Teu poder, com as armas espirituais. A Tua palavra, Senhor. Que nós possamos compreendê-la, que nós possamos tê-la na nossa boca, no nosso coração, para que usemos ela no dia mau, no dia da tentação. Vem nos socorrer, Senhor. Vem nos auxiliar, nos ajudar diante das dificuldades, diante do pecado que nos assedia, Senhor. Nos dá força, nos dá discernimento, Senhor. E vem também trazer perdão para aquele que caiu em pecado, aquele que, quem sabe, tem acusação na sua mente. A Tua palavra diz que Tu és rico em perdoar. Perdoa, vem com o Teu perdão nessa noite, vem com o Teu renovo, Senhor, que cada um possa sentir o Teu amor, Senhor, sentir que Tu estás com essa pessoa agora, que ele não está sozinho, que ele passa por luta sim, mas que Tu estás com ele e Tu dá a vitória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Agradecemos a todos que participaram, que contribuíram para essa reunião. Deus abençoe vocês. Sigam firmes, vamos em frente, né, irmãos? Vamos buscando a Deus, sendo edificados, buscando a Sua palavra. Coloque em prática o que você ouviu e Deus vai te dar a vitória. Amém? Um abraço a todos.